hoje de manhã a gente foi dar uma caminhada, né? Na verdade eu acordei com vontade de caminhar ontem e hoje. Quando começa a fazer calor assim, já me dá uma animada de novo pra fazer alguma coisa, assim, sabe? Eu tava acordando muito mais tarde do que eu sou acostumada nesses dias de frio. E isso me incomoda muito, porque acordar tarde sempre atrasa o dia, né? Quando você acorda cedo, consegue fazer todas as coisas de manhã, você tem muito mais tempo depois. E, enfim, hoje eu acordei com essa vontade de sair para dar uma caminhada e no meio do caminho a gente encontrou uma feirinha despretensiosamente, porque a gente não sabia que tinha essa feirinha ali bem perto de casa, uns 15 minutinhos, e a gente é maluco por feirinha, né? Eu amo. No sábado já tem uma que a gente vai toda manhã para comprar os legumes, e aí é bom saber que agora, né, tem essa de quinta-feira, que aí quando falta alguma coisa assim, a gente pode comprar lá na quinta-feira. Então, daí a gente ia dar essa caminhadinha, voltar pra casa e tomar café, né? Mas, como encontramos a feirinha, acabamos comendo um pastelzinho lá com café mesmo. E compramos alguns ingredientes para o André fazer um macarrãozinho diferente hoje à noite. Não diferente, é que a gente geralmente tá acostumado a comer... Eu tô falando olhando lá pra fora, porque o dia tá muito bonito, tá um sol bonito assim, aí fico mais solta falando, olhando pra natureza. E porque a gente aqui em casa tem mania de comer macarrão, bastante macarrão com molho vermelho, assim. Eu acho que eu comi tanto macarrão, tipo, alho e óleo, assim, e molho branco, que minha mãe fazia bastante em casa, que hoje em dia, tipo, eu quero só comer macarrão com molho vermelho. É isso, hoje eu tenho aula de desenho, depois do almoço, às 2 horas, então tenho que correr aqui com o meu trabalho pra conseguir fazer bastante coisa agora de manhã. A gente acordou umas 6h30, a gente saiu, era umas 5:55, assim, pra caminhar, e voltamos, tipo, 7h45 e tal. Eu sinto que essas caminhadinhas matinais em dia de sol já dá uma revigorada pra começar o dia de ficar bem, assim, sabe? Então, bora lá fazer as nossas coisinhas, né, Gigi? Trabalhar e... Enfim, depois tem aula de desenho e eu vou mostrando tudo pra vocês. Estou aqui escolhendo uma tinta que a gente vai pintar a casa da minha mãe semana que vem. Eu vou lá e aí a gente vai colocar... Gente, como é que minha casa tem a capacidade de ser tão fria? Eu não consigo entender. Olha, eu tô arrepiada e lá fora tá sol. Eu vou ter que botar blusa. Botei minha camisa aqui. E aí agora eu vou... Tô dando uma olhada aqui no site pra ver as cores que a gente vai pintar a casa da minha mãe. A casa não, a sala, né, na verdade. Ela tinha uns porta-retratos lá na parede e tal, e daí tirou e acabou ficando meio danificada assim a parede. E aí a gente quer dar um trato lá na sala pra ela. Aí ela disse que queria uma cor mais forte, assim, só que se for pra sala, né, dependendo, fica muito pesado, porque a gente... acaba olhando sempre, né? Principalmente se for aquela parede atrás da TV, assim, uma outra parede que tem lá, acaba ficando muito, muito forte. Então, sei lá, a gente tava pensando em uma coisa mais tipo assim, vou mostrar pra vocês. Aí eu pensei, tipo, em colocar uma cor mais forte, assim, mas não tão vibrante, sabe? Uma cor mais opaca. Não sei se é assim que fala, mas, enfim... Nesse estilo aqui. Acho que eu vou levar o computador até aí pra não mexer. Nesse estilo aqui, ó. E eu achei bem bonito. Agora basta encontrar essa cor no site de tintas. Eu não era muito... Mabel... Cara, eu tava simplesmente procurando o microfone e a Mabel tinha tirado a espuminha do microfone e tava brincando com a espuma. Vocês acreditam nisso? Pois é. Eu imaginei que isso poderia acontecer em algum momento. Mas eu fiquei, meu Deus do céu, cara.
É muito, muito atentada essa gata. Então, gente, aí eu tenho gostado, vou continuar procurando aqui, vou falando com vocês. Eu tenho gostado de, sabe, de visitar minha família, assim, tudo mais, de marcar as coisas e tal, e ir lá. Antes, eu era uma pessoa bem desgarrada, assim, não era muito de visitar, ficava mais na minha. Eu sinto que antes eu era mais desapegada, assim, sabe? Acho que por ter questões de jovem, de adolescente. E aí, de uns dias pra cá, eu tenho, sei lá, pensado muito, assim, na finitude da vida, sabe? Como a vida é curta, assim. Tenho reparado mais na minha avó, a forma como ela fala, no jeitinho dela, sei lá, parece que se vocês estiverem escutando alguma coisa, é a Mabel brincando com o ratinho dela, de mentira. De alguma forma tentando guardar esses momentos na minha memória, sabe? De ela sorrindo, dela fazendo as piadas dela, falando e tal. Não só dela, mas de algumas pessoas da família. Eu sempre fui muito impositiva, assim, sabe, gente? Com a minha forma de pensar. Eu acho que eu ainda sou, nas coisas que eu acredito, eu defendo até o fim, assim. Mas eu acho que quando você é jovem, quando mais jovem, né? Eu ainda sou jovem, mas quando você é mais jovem, tipo, adolescente ali saindo pra juventude, você acaba sendo... Isso tem muito mais força, né? Eu acho que todo adolescente, todo jovem tem um pouco isso, de querer se rebelar, querer se mostrar de uma forma diferente, da sua família e tal. Ah, e um beija-flor ali no jardim. Por isso que eu fico olhando pra lá, é tão bonitinho, vários pássaros. E, enfim, voltando, a psicologia mesmo fala, né, que quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, a gente tenta meio que fazer essa separação do que somos nós e do que é a nossa família, os nossos pais. Então, de certa forma, isso é meio que normal, assim, a gente querer mostrar as nossas próprias opiniões e tal, e isso às vezes pode vir em forma de rebeldia, mas na verdade não, a gente só tá se mostrando um indivíduo diferente dos nossos pais, né, que é isso, a gente é outro indivíduo mesmo. Até aquele momento a gente meio que vivia numa simbiose, mas depois, quando a gente vira adolescente e vai crescendo, a gente precisa se descolar, digamos assim, né? Então, tipo, eu sempre expus muito, assim, as minhas opiniões, deixava bem claro o que eu pensava, e isso acabava me gerando um sofrimento, assim, sabe? Por acabar opiniões muito diferentes e me dava ansiedade, eu ficava um pouco de ter que lidar mesmo com opiniões tão diferentes das minhas, com ideias tão diferentes das minhas, assim, mesmo nós sendo da mesma família. Mas hoje, sei lá, assim, sabe, parece que não faz tanto sentido mais agir dessa forma, principalmente de uns dias pra cá, assim, eu tenho percebido que eu tenho filtrado bastante as coisas, assim, que eu vou falar, assim, então, coisas que eu sei que pode trazer algum tipo de discordância ou de opinião que talvez pode gerar algum conflito, eu tento evitar e tudo mais. Porque, sei lá, a vida passa tão rápido, sabe? Pra gente ficar brigando ou discordando, falando de coisas que não vão mudar em nada, né? Essa é a verdade. Eu sempre tentei mudar a minha família, mudar a opinião deles. E certas coisas não mudam, nunca vão mudar, porque cada um teve a sua experiência, né? É claro que eu tô falando de coisas normais, de famílias que discordam de assuntos que existem discordância, né? Não tô falando de coisas absurdas, de opiniões criminosas, de coisas do tipo, porque isso aí não tem nem discussão, né? E isso, de certa forma, tem me deixado mais calma, mais tranquila, menos ansiosa, meio que me desarmando, assim, sabe? Porque antes parece que sempre quando eu tinha uma reunião de família, eu ia armada, já sabendo o que eu ia falar, com as discordâncias e tudo mais, e isso me deixava mal, né? Não é uma coisa que eu queria. É uma reunião em família, então, poxa, por que não pode ser bom? E também esses dias eu tava conversando com meu primo, a gente pensa bastante parecido, assim, e a gente chegou à conclusão de que não adianta a gente querer mudar ou querer impor alguma coisa sobre as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente e também acesso às mesmas informações, né? Não adianta cobrar posicionamento de alguém que não teve contato com as mesmas coisas que a gente, né? A gente meio que tem que entender também que cada um tem a sua vivência, cada um, sei lá, tá tentando viver da melhor forma que consegue, sabe? Mais uma vez, eu não tô falando de coisas absurdas, de pessoas de pessoas que maltratam você, que te fazem mal. Isso aí eu acho que totalmente você tem que se afastar, você tem que
sair de perto, né, de pessoas que são assim. É um saco, tem muito isso dentro de muitas famílias, inclusive. Mas eu tô falando de uma perspectiva, coisas que você consegue lidar, né, que não te causam sofrimento. Então, acho que o processo da terapia é esse, tipo, você se revolta, daí você bate de frente, e aí, em algum momento, assim, você percebe que já não faz mais sentido isso, que não tem como mudar. Você tem que tentar manter uma convivência ali na medida do possível, dentro do que você consegue, dentro do que é saudável pra você e do que é saudável pra eles. Que as coisas têm limites, né? Tipo, você não precisa falar sobre todos os assuntos com a sua família, você não precisa tocar em assuntos que, enfim, talvez não sejam legais para as pessoas. Então, as coisas, elas têm limite, elas têm horário. Eu aprendi muito isso na minha terapia. Que elas têm horário para começar, que elas têm horário para terminar, quando de repente você não tem uma convivência tão saudável. Então, é isso, assim, eu acho que assim, dessa forma, a gente também vai compreendendo um pouco do outro, porque afinal de contas, todo mundo tem as suas vivências, todo mundo passou por coisas na vida, tem seus traumas, às vezes que a gente nem sabe. Você vai aprendendo, assim, pelo menos tô falando da minha perspectiva, né? Você vai aprendendo a olhar com mais cuidado as pessoas que você tem na sua família, as pessoas mais velhas, eu digo principalmente, né? E vai aprendendo a olhar com mais cuidado para elas, com mais carinho, e aprender que não é só você, alecrim dourado, que tem problemas na vida, que tem traumas. Todos temos, e todos estamos tentando lidar com eles da melhor forma possível, né? Da forma que a gente consegue. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue curar a nós e até curar um pouquinho dos outros. Quando a gente tem essa pegada mais compreensiva, sabe? Não quero que vocês achem que eu tô falando pra fazer as pazes com gente abusiva. Não, nada disso. Mas é só uma percepção sobre a minha vida, sobre as minhas vivências. Então, estava falando da tinta da casa da minha mãe e do nada comecei a falar. Mas enfim, se vocês se identificaram, ótimo. Se vocês não se identificaram, esquece que eu falei. E é isso. Nossa, gente, eu gostei muito do site aqui da Souvenir, que ele tem, tipo, umas opções assim, cores intensas e vibrantes, acentuadas e acolhedoras. E é bem essa daqui mesmo, que eu falei pra vocês lá, uma cor acolhedora. Essa é a verdade. E aí aqui, ó, eu acho que ela é meio tipo assim, argila vermelha, terra roxa, meio que tipo assim. Enfim, tomara que eu acerte a cor, né? E também acho que eu vou na loja mesmo, que daí eu meio que passo, mostro pro vendedor e ele também pode me ajudar. E daqui a pouco eu tenho que me preparar aqui pra almoçar e ir pro curso. Hoje eu tô super animada pra ir no curso, porque eu comecei a fazer um desenho, eu já mostrei o desenho pra vocês, agora eu tô pintando ele com grafite e, por incrível que pareça, eu tô amando. Não gostava de pintar com grafite, mas eu acho que eu já falei pra vocês, tô amando pintar com grafite. Depois eu mostro pra vocês. Depois de voltar da aula, né? Que vai estar tudo bem certinho. Não sei o que acontece, que eu fico... Sei lá, parece que no começo do vídeo eu meio que esqueci de como grava, fico super envergonhada, daí depois eu vou me soltando de novo e falando normal, assim. Acho que é falta de prática. Deixa eu tentar colocar vocês aqui para mostrar. Acho que vai cair. Que eu tô muito orgulhosa. Olha que prato bonito. Arroz, feijão, cogumelo e saladinha. Rúcula, inclusive, da nossa horta. Da nossa horta não, né? Esse pé de rúcula aqui... A minha avó que falou que era rúcula, porque eu achei que era mato. Aí ela veio aqui, pegou um pouquinho pra ela e falou: "Fia, isso aqui é rúcula". E aí agora, desde então, eu tenho comido rúcula todos os dias. Que aquele pé que eu achava que era mato, é rúcula, na verdade. E eu fiquei muito feliz. A gente tá tentando comer um pouquinho melhor, então a gente tá tentando fazer arroz e feijão, tipo, no final de semana, e aí congelar o feijão, porque o arroz é mais fácil de fazer. E aí, durante a semana, ir fazendo só alguma coisinha pra comer junto, sabe? Porque, meu Deus, a gente tava comendo muito mal esses dias e aí não tava fazendo bem. Dá pra sentir a disposição, falta, né, de disposição e tudo mais. Então, agora vamos tentar comer melhor. Dessa forma, fica mais prático. E eu vou comer lá fora, eu acho, porque um dia tão bonito.
Não vou ficar aqui dentro, né? Bom, almocei e agora eu não tô com o microfone porque o microfone, ele acaba me impedindo às vezes de gravar. Então, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar manter o áudio na mesma altura, não vai ficar com a mesma qualidade que com o microfone, né? Mas vou tentar manter da mesma altura do com o microfone. E aí agora eu já almocei, eu já tô arrumada, né? Na verdade, só troquei de roupa pra ir agora pra aula de desenho. Já passei protetor solar cedo, tudo. Agora é só dar uma ajeitadinha aqui. Eu gosto muito desse hidratante labial aqui, que tá quase no final. Vou acender aqui. Minha boca sempre fica muito seca. E aí, eu comprei esse daqui da Ruby Rose, e eu achei ele super forte, assim, usando sem nada. Mas aí eu passo esse, que é, tipo, incolor antes, depois passo esse. E aí ele fica bem sutil. Fica bem fofo, fofinho. Gente, eu tô com um pouco de dificuldade pra lidar com esses cabelinhos aqui novos que estão nascendo agora na transição capilar. Tipo, eles ficam muito ressecados. Então, eu sempre tento usar a minha franja assim pra baixo. Mas se eu vou jogar meu cabelo... Ai! Esse lado aqui é pior, olha. Tipo, é muito cabelinho ressecado. Muito, muito, muito. Então, sei lá. Daí eu deixo ele mais jogadinho assim. Eu queria aprender a fazer algum penteado, sabe? Mas eu não tenho muita habilidade. E eu tenho muito cabelo, então acaba doendo bastante o meu braço se for pra ficar penteando, fazendo coisa assim. Talvez prender assim fique bom. Vou deixar assim mesmo. E aí eu sempre acabo fazendo do mesmo jeito. Eu deixo ele assim mesmo, aí mantenho ele baixinho aqui. E aí a hora que eu vou desenhar, que eu vou fazer coisas que vai cair o cabelo no rosto, eu prendo com a minha piranha mesmo. Como sempre. Eu acho que quando eu cortar o cabelo, não vai ter muita opção de coisa pra fazer, né, no cabelo natural, assim. Porque além, eu já falei isso, né, mas falando de novo, além do meu cabelo ser enrolado, eu tenho muito cabelo. Tipo, olha aqui o tanto de cabelo. É muita coisa. E aí, não sei se eu vou ter paciência pra ficar finalizando, não sei se eu vou ter paciência pra ficar fazendo penteado. Talvez eu queira usar ele só naturalzão mesmo, tipo, é isso aí. Dependendo de como ficar, se eu me sentir confortável. Porque eu já parei de fazer progressiva porque eu ficava perdendo muito tempo fazendo escova, secando com secador. Tipo, eu não vou querer ficar fazendo... sabe, tipo, finalizando, sei lá, ficar horas finalizando. Eu já vi vídeo de gente que fica, sei lá, 1h30 finalizando. Eu me recuso. Passar meu perfuminho. Eu vi que tem que passar aqui também. E meu perfuminho é esse aqui da L'Occitane. Ele é bem cheiroso. Muito cheiroso. Pena que eu não acho que ele segura muito, sabe? O cheiro, mas é cheiroso. Enfim, acho que é isso. Vou pegar minhas coisas e... vou mostrar pra vocês meu look. Gente, o look do dia é esse. Bem confortável pra ir pra aula. E o cabelo, a mesma coisa de sempre. Tem muito o que fazer. É isso aí. Troquei o penteado. Prendi o cabelo, gente. Não tá dando. Não tô conseguindo me acertar com o meu cabelo hoje, tá difícil. Então eu prendi e deixei assim, mas não tô curtindo. Eu acho que não tá legal. E é isso, não tem muito o que fazer, né? Manter assim e chegar em casa à noite e lavar. Olha, que folga da pessoa. Que folga dessa pessoa. É muito linda, né? Não tem condições. Olha esse olho verde. Pelo sedoso. Você é bonita, né? E você sabe disso. Esse é o grande problema.
cheguei aqui, consegui vaga na frente, coisa que eu nunca consigo, então acho que hoje é meu dia. Tô animada pra desenhar, pra terminar meu desenho. E é isso aí. Eu costumo chegar geralmente bem em cima da hora, mas hoje eu tentei sair mais cedo pra vir com calma, né? Vir fazer as coisas certinho, do jeito que tem que ser feito. Então, é isso, vamos lá. Me adiantei hoje. Não, mas sempre você tá. Estou de volta, fui lá, fiz aula de desenho, aí depois eu passei na casa da minha amiga e tomei um café, você vai tomar um café, e eu passei na padaria comprar um pão de fermentação natural, que tá muito cheiroso e muito bonito. Eu lavei a mão pra pegar no pão. Mas é isso, gente, agora à noite eu já terminei as coisas que eu tenho pra fazer, então eu só vou esperar o André chegar agora e aí ele vai preparar uma jantinha pra gente. Ele vai fazer uma receita, acho que eu já falei pra vocês que ele viu no Masterchef ontem, cacio pepe. E é isso, tô ansiosa pra comer um macarrãozinho bem gostoso hoje à noite. Enfim, eu já mostro pra vocês o macarrão, mas eu queria já pedir pra vocês se inscreverem no canal, caso não seja inscrito, curtir o vídeo e comentar. E é isso. Até o próximo vídeo, fiquem aí pra dar uma olhada na nossa janta. Vamos ver se vai dar certo, que vai ser a primeira vez que ele vai fazer esse macarrão.